Fala galerinha, tudo bem? Fernando Ribas falando aqui do Crescimento e Evolução. Antes de mais nada, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho aí para dar essa força. E hoje é um vídeo um pouco diferente, onde vou contar algumas curiosidades, né? E claro, também a parte assim, um depoimento de tudo aquilo que a ressonância harmônica fez na minha vida, né? Os ensinamentos que eu tive, né, com o professor, né, o professor Hélio Couto. E eu vou falar um pouquinho também como eu conheci. Para quem é antigo no canal vai lembrar um pouco das histórias. Tem até vídeos aqui ainda bem caseirão que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada, vocês vão ver aí a diferença também. E é muito bacana, toda vez que eu lembro desse como eu conheci, como eu comecei toda essa caminhada, é muito gratificante, fico muito feliz, fico muito grato por ter tido essa oportunidade. Né? Então vamos lá. Mais ou menos em 2010 para 2011, eu ainda estudava, né? Ainda estava no colegial, e um colega meu que hoje nem é mais vivo, né? O Diego, ele me falou sobre um filme chamado Revolver, né? Um filme do Jason Statham, e lá naquele filme falava muito sobre a questão do ego, falava muito sobre essa questão de percepção, e tinha um personagem lá que ele era, vamos dizer assim, especialista em mecânica quântica e física quântica. E foi ali o primeiro contato que eu tive com essa palavra, com esse termo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo de física quântica. Mal e mal sabia física clássica que eu aprendia na escola. Então eu já falei, nossa, que termo diferente. Né? O que será que significa quântico, essas coisas e tal? E aí, né, eu naquela época de 2010, vocês acham, né, todo mundo lembra que vendia muito DVD em feira, essas coisas assim. E eu tinha encontrado uma maneira na internet de estar baixando os filmes, né? Pirateia mesmo, baixando um filme na internet. Eu acho que quem nunca fez isso, né? Fui atrás desse filme do Revolver, né? Que era famoso, né? Por causa do Jason Statham. E fui fazer o download dele. E quando eu fiz o download dele, nos comentários, ainda estava começando o Facebook, tinha um comentário de uma pessoa colocando um link, aí abria assim a questão de mecânica quântica. E era um vídeo do professor Hélio Couto. Aí eu falei assim, poxa. E automaticamente, né, como eu estava muito curioso sobre esse termo, eu já fui assistir. Eu caí numa palestra de quase 2 horas, 2 horas e pouquinho, quase três, né, que era Saindo da Matrix. Foi o primeiro vídeo que eu vi, né, do professor. E ali eu vi ele falando ali um pouco sobre como funcionava a física quântica e batia muito com algumas coisas que eu acreditava, né, que naquele vídeo ele fala muito sobre as questões das religiões, manipulação e etc e tal. Eu falei, poxa, eu sempre dentro de mim tive essa intuição, mas fora, né, conversando com colegas, conversando com parentes, conversando com meus amigos, as pessoas não tinham essa percepção assim, sempre era um pouco diferente, ou então não chegavam ao ponto, né, dessa reflexão toda, achavam que era meio que loucura, charlatanismo, um monte de coisa. Não, eu confio na minha igreja, eu confio, né, nesse estilo aqui e tal, nessa filosofia, isso daí pra mim é balela. Era mais ou menos assim, quando a gente começava, não, isso aí é muita teoria da conspiração. E aí eu me identifiquei bastante, né, com essa palestra, e aí fui consumir mais conteúdo, vi lá o canal dele no YouTube, comecei a assistir várias aulas que ele postava lá. Hoje ele tem um site, então assim, tem acho que mais de 200 horas de conteúdo gravado, mais de 500 horas de conteúdo gravado. Tem uma parte gratuita, uma parte paga. Admiro muito aí o trabalho dele há muito tempo, né? Então são quase 10 anos. E ali eu conheci a questão ali da ressonância harmônica. Então, quando eu descobri como que eu poderia fazer um pedido, né, da ressonância, conheci o blog dele, eu fiz o pedido da ressonância, coloquei lá algumas coisas que eu desejava, que eu entendi que você pede alguma coisa, o professor vai colocar a frequência daquilo que você pediu, e aquilo que você pediu vai ir chegando até você. Só que vai ter um período onde ele chama de catarse, que o seu corpo vai relutar, porque o seu corpo foi programado para ficar onde está. Foi configurado pela Matrix para você não ter desenvolvimento, para você ficar escravozinho do sistema, né? Então você não pode crescer. O sistema quer que você fique pequenininho, para você ser manipulado. Então quando você começa a pensar diferente, começa a raciocinar diferente, começa a elevar a sua frequência, o seu corpo, vamos dizer assim, o antivírus do sistema da Matrix vai lutar para te deixar pequenininho. Então eu tive vários problemas, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive choro,
Eu briguei feio com alguns familiares, com algumas pessoas que eu gostava muito na época, amigos. E eu era uma pessoa muito pacífica, muito mesmo. Hoje eu ainda sou uma pessoa muito pacífica, mas eu lembro que nesse período algo me fez ficar muito, vamos dizer assim, mais agitado, mais feroz, né? Mais defendendo minha identidade. Isso vai um pouco também porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos. Então aquilo ali me fez, vamos dizer assim, ganhar uma experiência de vida em um pouco período de tempo. Porque eu fui bem sábio no meu primeiro pedido da ressonância. Eu pedi praticamente aí consciências de pessoas que eu admirava na época. Então, essas consciências começaram a chegar até mim, essas informações começaram a chegar até mim, e eu fui tomando decisões que um adolescente, né, de 17 anos talvez não tomaria. Então, eu fui encontrando ali oportunidades de trabalho, fui evoluindo no meu emprego, fui vendo que não era algo escalável, que não era algo benevolente para a sociedade, era uma perca de tempo. Fui perdendo sentido em ficar fissurado em coisas de televisão, novelas, essas coisas assim. Vamos dizer assim, eu perdi o tesão, né, o português claro, com a Matrix. Eu vi que tudo era como se fosse uma farsa, tudo fosse uma brincadeira de mau gosto, né? Alguém fazendo um teatrinho, como alguém que conta uma historinha, né, do Coelhinho da Páscoa para uma criança. Então eu vi que tudo era uma historinha, tudo era uma coisa fictícia. E aí eu fui começar a ir atrás cada vez mais de respostas. Eu nunca tinha lido um livro sequer na minha vida. Comecei a ter desejo realmente de aprender. Então eu falava assim, não, mesmo que o livro seja uma porcaria vindo da Matrix, vai ter alguma mensagem. Então eu li um livro inteiro só para capturar uma mensagem que o autor queria colocar, né? O escritor queria colocar. Então eu fui consumindo muito conteúdo, aprendendo várias coisas diferenciadas do meu país de origem, que é o Brasil. Então fui vendo outras culturas, eu fiquei apaixonado, fissurado por aprender. E não só aprender, também eu vi que com essa nutrição de sabedoria dentro de mim, né, eu, consumindo essas coisas, eu ficava mais acessível a oportunidades e eu sabia direcionar bem, né, vamos dizer assim, um instinto foi criado na minha mente, então eu sempre conseguia tomar uma decisão rápida e bem assertiva. Não significa que eu acertei todas as vezes. Tive muitos erros, cometi muitos erros, mas eu vi que a taxa de acerto estava mais do que outras pessoas, estava acima da média de outras pessoas. Isso eu tenho certeza que é por causa, né, da ressonância harmônica. E aí veio o segundo pedido, o terceiro pedido, e assim sucessivamente. Para quem não sabe, a ressonância você faz o pedido e ela dura até 90 dias, né? Antigamente, muito tempo atrás, vinha um CD, então você colocava o CD para tocar. Ele vinha com um som parecido assim com o mar, né? Coisa de onda mesmo. E não reproduzia nada falado, nada disso. E você poderia deixar tocando e sair para qualquer coisa que você fosse resolver. Então eu ia trabalhar e deixava tocando. Depois eles atualizaram e começaram a mandar online, né? Então você entra na plataforma, você consegue ativar ali para estar rodando e você pode fazer as suas coisas que você deseja fazer. Então era muito, vamos dizer assim, sistematizado. Então você não precisava ficar ali para consumir. Você poderia deixar tocando, porque ele está configurado para a sua frequência, né? O seu código genético, digamos assim. Então eu achei aquilo muito prático. Teve uma hora que eu comecei a achar que era alguma coisa, vamos dizer assim, mais placebo. Eu comecei, praticamente na terceira onda, eu comecei já a pensar assim, poxa, será que não é placebo? Porque eu estou consumindo tanto conteúdo assim de alto nível, né? Tanta, vamos dizer assim, sabedoria, que talvez eu sozinho estou conseguindo fazer essas coisas. E não por causa da ressonância. Só que aí eu fui ignorante ao ponto e depois eu fiz uma reflexão, né? Até meu mentor espiritual também começou a falar, ué, mas se não fosse esse ponto de partida, você não estaria onde está. Então fica aqui para vocês o que? A ressonância ela é real, ela funciona. Só que o que? O que eu indico para vocês? Estudem sobre como ela funciona e estudem como você funciona. Por quê? Não é a ressonância que vai mudar a sua vida. Ela é como se fosse um imã e você escolhe o que ela vai atrair. Só que se você não estiver preparado para receber as coisas que você está querendo atrair, não vai te ajudar. Então ela é uma ferramenta. Você sozinho já conseguiria atrair as coisas que você deseja.
mas ela vai auxiliar você. Então é como se você fosse para uma, vamos dizer assim, para uma corrida, né? Você tem a opção de Fusquinha ou de BMW. Então você pegou uma BMW. Então você tem a chance maior de ser mais rápido. Então a ressonância, ela te ajuda dessa maneira. Só que se você não sabe dirigir uma BMW, é melhor você ir de Fusquinha. Então aqui que fica a reflexão para vocês, né? Então vale muito a pena, né? Consuma aí, eu indico para vocês, entre no site, tá? Entra lá no Google, né? E coloca lá cursos do professor Hélio Couto. Tem uma tonelada de treinamentos gratuitos dele, eu acho que são mais de 200 palestras, então fiquem tranquilos. Se você quiser pagar também é um valor irrisório, algumas aulas que tem paga lá, que estão às vezes no máximo de R$ 100, né? 30, 40, R$ 20, é baratinho, né? Eu acho que para, né, inteligência não tem valor, né? Porque você vai ficar com aquilo ali no seu subconsciente para sempre, né? A sabedoria nunca ninguém vai tirar de você. Então é algo mais, o que é mais seguro no planeta é você investir em conhecimento, tá bom? Então aqui é um depoimento para vocês entenderem como foi a minha história de conhecer esse mundo. Então tamo junto aí, namastê, até o próximo vídeo.